Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. No vídeo de hoje eu irei conversar com vocês sobre a fenomenologia, certo? Que é uma abordagem psicológica que eu acho fantástica e estarei aqui abrindo uma série de vídeos para falar sobre esse assunto, tá certo? Os vídeos, na medida que eu for gravando, serão organizados em uma playlist, cujo nome da playlist será Fenomenologia. E aí tudo que eu for falar é sobre o ponto de vista de Dulce Critelli, tá certo? Então, a fenomenologia, ela vem abranger aí uma discussão a respeito do método de conhecimento. A fenomenologia, ela vai reproduzir a discussão de duas questões que são filosóficas, e são questões filosóficas que são primeiras e são originárias. E aí você me pergunta, tá, Carla, mas que questões são essas? Eu me refiro às questões do ser e a verdade. Então, a interrogação básica dessa discussão é o interesse em se saber e delimitar, ou seja, corresponde a um caminho dentre tantos outros, segundo Dulce, né? Que é um caminho que é plausível, ou seja, é a forma mais plausível de se captar, de se expressar, né? É a forma plausível de se captar e expressar verdadeiramente o que são e como são as coisas. Então, quando tratarmos da questão de um método fenomenológico de conhecimento, então necessariamente precisaremos restabelecer tal discussão, ou seja, a discussão dessas duas questões filosóficas que são primeiras e originárias, que seria o ser e a verdade. Então, a fenomenologia, ela debate diretamente com ou contra o modo tradicional do pensamento do Ocidente. E esse modo tradicional, ele vem a ser identificado por Heidegger como metafísica. Tá? E esse debate diz respeito a como se interpretam o ser das coisas, a sua verdade e também os modos que são escolhidos para perscrutar, ou seja, examinar, investigar, ou seja, delimitar, estabelecer os limites e expressar esse ser e essa verdade. Então, o eixo do pensamento metafísico, segundo Dulce, ele pressupõe que a verdade seja única, que a verdade seja estável, que a verdade seja absoluta, assim como a via de acesso a ela. A metafísica encara a via de acesso à verdade como sendo uma via única, como sendo uma via estável, como sendo uma via absoluta. Então, é crucial compreender que, ao discutir o ponto de vista da metafísica sobre o ser e a verdade, a fenomenologia ela não visa, ou seja, ela não tem a intenção de substituir o ponto de vista metafísico por um outro, por uma verdade única, por outra verdade única, na verdade. Então, a fenomenologia, ela não busca uma única via de acesso ao ser dos entes. E quando eu falo entes, quando a fenomenologia fala entes, quando Dulce fala entes, é tudo aquilo que está no mundo. Então, a fenomenologia não busca uma única via de acesso ao ser de tudo aquilo que está no mundo e a sua verdade. A crítica da fenomenologia com relação à metafísica compreende esta perspectiva metafísica como sendo um limite e não como uma inverdade. Ou seja, a fenomenologia, com relação à metafísica, compreende esta perspectiva metafísica como sendo limitada e não como sendo uma inverdade. E não como sendo uma falta de verdade. Então, não é uma questão de provar o quão errada é a perspectiva metafísica, mas o quão única e absoluta ela não é.
Então, trata-se de uma superação do equívoco sobre a soberania, sobre o domínio, o poder da perspectiva metafísica. Então, ao longo do pensamento metafísico e seus resultantes, não existe nada que não denote senão a aceitação de que a verdade é una, é imutável, além da compreensão de que só há, de fato, uma perspectiva reconhecida e confiável para a compreensão da verdade do real. Então, como já foi dito, esta unicidade da verdade, esta absolutilidade da perspectiva são vistas como equívocas, segundo a fenomenologia. A fenomenologia não põe em questão exatamente esta espécie de crença metafísica na unicidade da verdade e na busca de uma perspectiva de conhecimento que seja absoluta. A fenomenologia, nesta discussão, ela parte do pressuposto de que a perspectiva do conhecer e a verdade que esta alcança não podem, senão, ser relativas. Do ponto de vista fenomenológico, a relatividade da perspectiva do saber e da verdade do ser abre-se como sendo um ponto inseguro. Mas é uma insegurança que é própria do ser, que é própria do existir. E isso contraria o modo de pensar metafísico ocidental, que vem instaurar, introduzir a superação desta insegurança. A fenomenologia não compreende essa insegurança ou essa fluidez, essa espontaneidade, essa naturalidade do aparecer dos entes e de sua interpretação como sendo uma falha do mostrar-se. Uma falha do mostrar-se dos entes. Nem vê essa insegurança como um defeito do pensar, mas como algo que é propício. Essa insegurança, essa fluidez, ela é propícia, ela é natural do ser dos entes, do aparecer dos entes. Então, de forma contrária à interpretação metafísica, esta insegurança do ser são, para o olhar fenomenológico, os modos constitutivos e originários do mostrar-se dos entes e do pensar. Para a metafísica, o conhecimento é resultado de uma superação da insegurança do existir, quando para a fenomenologia essa insegurança não será superada. Para a fenomenologia é exatamente a aceitação dessa segurança, dessa insegurança, na verdade, que permite a chegada ao conhecimento. Então, a gente vai ver adiante, na medida que eu for falando dos constituintes da fenomenologia, veremos que, enquanto a metafísica introduz a possibilidade do conhecimento sobre a segurança da precisão metodológica do conceito, a fenomenologia introduz a possibilidade do conhecimento sobre a angústia, sobre a inquietude, sobre a insegurança. Enquanto a metafísica ela fala de forma lógica do ser, a fenomenologia ela fala dos modos infindáveis, dos modos infinitos de se ser. Então, a fenomenologia, ela não vê a relatividade como um problema a ser superado, mas como uma condição que os entes têm de se manifestarem. E essa relatividade, ela diz respeito à provisoriedade das condições em que tudo que é, vem a ser e permanece sendo. Então, veja que para a fenomenologia não há aí uma superação da insegurança, não há uma superação da relatividade, porque a insegurança, a relatividade é uma condição dos entes, uma condição os quais eles se mostram. É a partir dessas condições que eles se mostram. É a partir do ser e do permanecer sendo que eles se mostram.
Então, a metafísica, ela se limita ao modo de pensar. Já a fenomenologia, ela vai além, ela se expande para o modo de ser e não só para o modo de pensar. Ou seja, não é simplesmente o pensar, mas é o pensar sobre o ser. Então, a fenomenologia, ela é uma reflexão sobre o modo humano de ser no mundo. Então, gente, finalizou aqui o primeiro vídeo sobre fenomenologia. Quem ficou com alguma dúvida pode entrar em contato comigo através do meu Facebook. Eu vou deixar o link embaixo no comentário do vídeo. Vocês podem me adicionar, a gente pode trocar uma ideia via inbox. Vocês podem me dar sugestões de assuntos a ser abordado aqui no canal. Quem não tiver Facebook, quem não se sentir à vontade de conversar por meio do Facebook, pode me mandar correspondência por meio do meu e-mail, onde o mesmo é anacarla.araújo2803@gmail.com.